Queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Paz do Senhor com você que está aí em casa nos assistindo. Glória a Deus, amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje, eu tinha dito domingo passado que se Deus permitisse, falaríamos sobre a cruz, e que deixaria a segunda parte da pregação passada para outra, mas não, Ele quer hoje a parte 2 da terceira dimensão, essa que já falamos, aquele tabernáculo que Deus mandou construir, aquela parte lá fora que você faz sacrifício. Tudo gira em torno de você, o sacrifício é para você, para suas coisas. Aqui no meio intermediário, aqui terceiro ambiente, santíssimo lugar, é onde tudo o interesse é Deus. O foco principal não é você, é Deus, é onde Ele nos transforma. Tenho mais coisas para falar sobre isso e tenho outros assuntos aqui. Hoje você vai aprender comigo de verdade o que é o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver ele numa outra ótica. Você vai entender melhor essa coisa de batizados em nuvem e imersão em choro. Vamos falar sobre isso. Queridos, nós aprendemos sim que no diálogo com Deus, quando lá em Mateus 6, lemos semana passada, que você fecha a porta e você vai falar com Deus, então aí já é uma dimensão. Falamos que oração é um compartimento, é um ambiente, uma dimensão, não é mais um lugar geográfico. E nessa terceira dimensão aqui, Deus transforma a gente aonde você não entra para receber uma bênção como ali. Aqui você se torna o abençoado, a abençoada. Você não entra para receber um poder, você sai como poderoso, poderosa. Você não entra para receber vida, você sai como aquele que tem vida própria, aquela que tem. Todos os títulos te acompanham, não é para receber uma unção, para sair como a ungida, ungido, que age como tal. Não precisa fazer esforço para convencer as pessoas, você já age como tal. Vamos reforçar com coisas que eu não li, duas referências rapidamente, que eu não li na semana passada, porque eu tinha deixado para a parte 2. Em Jeremias capítulo 1, versículos 7, 9 e 10, Jeremias afirma categoricamente que ele, enfim, não passa de uma criança, não sei falar, não sirvo mesmo, porque o Senhor está me pedindo aqui. Mas no diálogo aconteceu algo que mesmo você não esteja vendo, acontece com você também. Jeremias 1, 7, 9 e 10. Mas o Senhor me disse, não digas num passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Repara, esse aí ambiente é muito diferente desse lá na entrada, que você vem para fazer um sacrifício e receber uma bênção. Ali na entrada se cumpre a palavra de Deus na tua vida. Na entrada eu cumpri porque a palavra me manda fazer. Então, como eu cumpri a palavra, ela vai se cumprir. Aqui, Deus me tocou na boca. E nesta transformação, o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10. Olha que hoje te constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancar, derribar, destruir, arruinar, levantar, edificar, plantar. Então é muito mais do que eu estou te dando o dom da palavra. Nesse estágio aqui, Deus está dizendo, você vai se cumprir tudo porque você está ali. A palavra minha vai sair da tua boca, mas é você quem está constituído ou constituída. Está vendo a diferença entre uma unção e entre o ungido, ungida? Quem quer isso dá glória a Deus. Parte B, com Moisés, que não lemos semana passada, proposital, vamos ler hoje. Em Êxodo 3:11, Moisés diz assim para Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? No capítulo 3, Moisés fala o óbvio, lógico, está certíssimo. 4:16, no diálogo, no terceiro ali, ambiente, terceira dimensão, Êxodo 4:16, olha o que Deus fala para Moisés.
Olha do encontro como Moisés está saindo. Moisés, Arão teu irmão falará por você ao povo, e ele te será por tua boca, porque Moisés falou, eu sou gago, esqueci o egípcio, etc. E tu lhe serás por, o que diz aqui? Por Deus. Moisés está indo lá para o Egito para fazer coisas que só Deus pode fazer. E o que Deus disse para Moisés? Você está indo nesta identidade. O que você falar vai acontecer. E faça coisas à altura de um Deus. Até no episódio do Mar Vermelho, Deus fala para ele, Moisés, por que você está retraído? Pode mandar o mar abrir, eu já te constituí. Queridos, eu estou enfatizando, porque eu tenho um grande interesse que vocês aprendam. É muito bom, muito importante que a gente ore com nossos irmãos, eles impulsionam a gente. Tem gente que nunca orou 2 minutos sozinha, mas no monte com os irmãos consegue ficar 1 hora, isso é lindo. Mas eu quero te empurrar a esse outro estágio, você aprender a ter teu tempo com Deus. Aquele particular onde Deus ministra a você e torna você no padrão daquilo que Ele projetou para a tua vida. É muito mais do que Ele simplesmente te dar o poder que você está pedindo, a benção. Ah, pastor, mas eu nem poder estou pedindo dinheiro porque estou precisando muito. Eu entendo, mas Deus ali quer te dar uma benção. Aqui Ele quer te tornar próspero e próspera. Olha a diferença. Tudo que tocar viverá. Olha a diferença. Em Isaías, terceiro personagem, 6, 5 a 8, aconteceu um fenômeno. Isaías está retraído, porque o regime do reino mudou. E Isaías tem parentesco com o anterior. A vida dele está em perigo, ele pode morrer a qualquer minuto. Deus está vendo a aflição de Isaías. E aí Deus quer chamar Isaías para servi-lo. Olha o que Deus faz. Em Isaías 6, 5 a 8, então disse eu, Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo igual, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas, em resposta a, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, com ela 7 tocou a minha boca e disse, isso tocou teus lábios, tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. 8, depois desse episódio, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem vou enviar? Quem irá por mim? Aí eu disse, não há mais retração, enviar-me a mim, não precisa enviar outro, eis-me aqui. Quando ele diz, eis-me aqui, significa não precisa enviar outro, conta comigo. Mas o que aconteceu? Você viu no episódio? Não foi só um comando dado como lá na entrada que você faz o sacrifício. Foi muito mais do que isso. Foi Deus pedindo, o serafim indo, tocando os lábios. Está vendo que há um gesto, há uma ação, há algo que não acontece no meio das pessoas. Quem dá glória a Deus aqui? Não acontece. Queridos, eu falei semana passada por alto, passei rápido pela história de Davi. Quando Deus em 1 Samuel 16 chega para o profeta Samuel e diz, Saul não quer a gente, pode ungir outro que eu me provi de um rei. O que Deus estava se referindo a Davi? Ele não estava se referindo a um menino, e é isso que eu quero chamar a tua atenção. Um menino que já é um adolescente para jovem, que ele não falou, ele está com todas as habilidades para reinar, ele já tem, enfim, as estratégias, eu plantei nele, eu como fazer. O que Deus fala? Eu me provi de um rei, eu preparei alguém que vai agir como rei, vai falar como rei, vai coordenar como rei, vai ministrar como rei, vai atender como rei, vai ordenar como rei. Eu já deixei ele pronto no molde do chamado que eu tenho para ele. O tempo que o Senhor não viu Davi pronto, agora Davi está pronto para receber a identidade do que Deus tem para ele. É muito mais do que adquirir coisas aqui na entrada. Agora que Davi está pronto, pode destituir, pode chamar, pode ungir. A unção que você está pedindo, não importa o porte, não importa o segmento, o que você está pedindo para Deus. Deus está querendo um particular com você.
Porque Ele quer tornar você naquilo que você está pedindo para Ele, mas numa dimensão muito maior. Davi não foi levantado só para cuidar do povo de Israel, é para sujeitar o Oriente Médio mesmo. Aplaude o teu Deus, aplaude, amém, amém. Então, quando lemos semana passada em Mateus 6, que o Senhor de Jesus diz, você entra num quarto, fecha a porta, e vai falando com o Pai em secreto. Ali Ele está nos ensinando que Deus não vai nos atender simplesmente porque estamos prontos para manusear os dons, prontos para manusear o dinheiro que estamos pedindo para Ele. É muito mais do que isso. Deus vai liberar, porque nós estamos literalmente, nos tornamos naquilo que Ele forjou dentro da gente, para a gente ser. Quando um dia Deus me chamou e falou, você vai ser avivalista, que na Bíblia não tem esse título. Os 5 ministérios você não tem esse nome. E eu fui no monte e perguntar a Deus o porquê que Ele falou avivalista. Ele me disse, você aquece todos os ministérios e os 9 dons, você vai ter acesso a eles. Mas Ele me falou que eu aquecia, eu não sabia nem o que é ser avivalista, eu já sabia ouvir a voz dEle. Eu estava na campanha, indo no monte todo dia, sem parar. E Ele me falou, você vai aquecer. Você vai aquecer. E daqui a pouco, à medida que as orações fluíam, os diálogos que Deus tinha comigo, as visitações, eu fui percebendo que Ele estava me tornando um avivalista. Eu passei a falar como avivalista, a pensar como avivalista. Um dia Ele falou, abre a igreja para mim. Falei, Deus, o Senhor vai me matar, vai me pôr em 4 paredes, não tem dó de mim. Ele falou, você vai ser o pastor. A pastora entrou em crise, coitada. Todas as perguntas que ela me fez, ela estava certa. Todas. Mas você, é verdade. Mas você falou que não serve para... Falei. Só que eu orei assim, Senhor, me dá espírito de conselho. E quando eu fui perceber, eu estava chamando pessoas de filho, de filha, abraçando todo mundo. Esse nunca fui eu. Como avivalista, a paz, direto para o púlpito, o ministro, vamos que estou com pressa. Quando Deus me deu o espírito de conselho, que está lá em Isaías 11:2, Ele me tornou pastor, Ele não me deu ferramentas de um pastor. Deus está fazendo a mesma coisa com você. Estou pedindo para Deus uma lojinha. Deus está te tornando uma empresária ou um empresário. Ele te torna em tudo que você pede para Ele. Ele te dá a identidade daquilo. Agora, eu já vou te adiantar o que eu vou falar um pouco mais adiante, que é agora a seguida. Deixa eu te falar algo. Deus não vai procurar você. Ele só vai conversar com você se você procurá-lo. Deus não vai invocar você, é você que vai invocá-lo. Deus não vai te achar, é você que vai achá-lo. É o que muita gente não entende. O Senhor não fez até hoje, Ele diz, porque Ele e ela não me procuram no particular. Não consigo terminar a transformação. E se eu der o que está me pedindo, vai se perder. Uma coisa é você achar que você tem uma loja porque um uso capião. Caiu de paraquedas, Deus me atendeu, me deu, não sei nem porquê. Outra coisa é você estar na tua loja como empresário ou empresária. Uma coisa é você estender a mão para curar um enfermo, porque Deus, tenho certeza que Ele me deu o dom de cura. Outra coisa é você estender a mão para dizer, quer ver onde está Deus? Começando por mim, sou representante legal dEle. Ao abrir da minha boca o milagre vai acontecer, como todos os profetas fizeram no Velho e no Novo. Porque na minha Bíblia diz que Paulo, não sabendo, só de dar o lenço que ele limpava, o rosto pegava, o lenço punha e pessoas eram curadas. Diz em Atos 5 que Pedro com os discípulos andando, a sombra deles, não oraram, a sombra do corpo deles curava enfermos, expulsava demônios. Deus está te dando a identidade do que você quer. Isso é muito mais do que você está pedindo. Porém, quando Ele fala, eu quero te dar infinitamente mais do que pede, lá em Isaías 43, Ele fala assim para o povo, vocês me viram abrir o mar vermelho, não me viram? Eles dizem, foi, é muito grande. Vocês ouviram falar de pragas, Egito, tal? Ouvimos. Olha, me esqueça tudo isso, porque eu vou fazer uma obra muito maior, que é no deserto. Qual? Dentro de vocês.
Uma coisa é você passar a vida vendo o poder de Deus como telespectador, telespectadora. Mas fui eu que orei, mas não importa, orou ou não, você está vendo como telespectador, telespectadora. Outra coisa é você receber participando integralmente daquilo. Deus está te forjando em muitos aspectos, em muitas coisas, em muitos dons, muitos talentos. Isso não é bipolaridade, isso não é andar por 8 vias. Mas Deus pode te tornar empresário, empresária de um lado, pode te tornar também pastor, pastora de outro, também pode te tornar conselheiro, conselheira, pode te tornar abençoado, abençoada. Enfim, tudo que você pede a Ele, Ele diz, me procure no particular para eu completar esta obra. Aplaude Ele, em nome de Jesus, aplaude. O que a ausência de oração produz mesmo? A ausência de comunhão com Deus, o que produz? Então em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me e eu te responderei. Você já entendeu? O teu papel é invocá-lo. Não estou sentindo. Olha, tem muita coisa que a gente não sentindo, a gente vai lá e faz. O que tem que fazer? Quantos de vocês aqui me diriam de todo o seu coração limpo diante de Deus, que todas as vezes que o chefe da empresa chamou, você atendeu ele porque você queria, estava sentindo de atender, mas você atendeu aquele telefone, certo? Por quê? Porque nem tudo que a gente faz na vida eu tenho que sentir, tem coisa que tem que ser feita. Deus diz, sentindo o não, já vamos ver, porque alguns não sentem de procurar a Deus, tem uma razão bíblica para isso. Então em Jeremias 33, versículo 3 diz, você me invoca, não sou eu que vou correr atrás de você, eu vou te dar as visitações, mas você me procura. E se você fizer isso, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. A ausência da comunhão no particular com Ele é ficar sem saber de muita coisa. Queridos, é simples assim, amados. Eu estou respondendo a algo que é incógnita para muitos evangélicos no reino de Deus, sem você perceber. Porque você vai me dizer, ué, mas eu conheço esse grupo, eles berram a noite inteira orando a voz alta, inclusive são tão fervorosos, eles se envolvem tanto. E por que a vida não anda? Porque Deus não atende a íntegra. Porque sempre tem um rabicho solto. Deus te fala, eles fazem isso e o fazem muito bem, com louvor. Mas o próximo passo eles não fazem. Nenhum deles me procurou no particular. Então é pessoa que pede muito ali, mas Deus não consegue transformar aqui. Há coisas que Deus quer que você saiba, é interesse dele. Entendeu? A indireta não, nem eu. Pastor, não sei ouvir a voz de Deus. É porque você está aqui, não está aqui na terceira dimensão. Deus fala, queridos. Deus fala com todo mundo. E Ele grita, quando Ele quer gritar, você descobre que Ele está falando mesmo. Mas Ele não quer te falar ali no meio de todo mundo, Ele quer você no particular. Porque Ele não mente, você acha que Deus mente? Ele está dizendo que Ele vai falar com você, se você procurá-lo no particular, aplaude Ele por isso, aplaude. A maior necessidade apresentada por líderes no Evangelho, o que você mais precisa? A gente acha que vão dizer dinheiro, né? Eles dizem oração. Tem uma razão para isso. Nós temos na Bíblia claramente, em Lucas 11:1, onde os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. Foi a única coisa que eles pediram de verdade. Sentiram essa necessidade. Isso é fato, isso é uma verdade. Isso é algo movido pelo amado Espírito Santo. Tem gente que não está satisfeita, mesmo com a vida de oração que já tem. E isso é movido pelo amado Espírito Santo, dizendo, se aproxima mais, vem mais. Estou te preparando um encontro, estou te preparando uma visitação, vem mais, vem mais. Tem gente que ora 2 horas, sai e diz, puxa, eu queria ter orado 2h30. Isso não é ser ingrata, puxa, conseguiu o que muitos já não fazem. É o Espírito Santo dizendo, te falta a oração. O Espírito Santo vai te pôr esse clamor em você, como ele colocou nos discípulos, por o resto da tua vida. Agora eu falei qual é o resultado
da falta de comunhão com Deus. Qual é o fruto disso? Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo bom dom perfeito. Eu estou correndo nessa parte, já vamos ler um pouco mais. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é de bom, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, me reprima em poucas palavras, me reduza, me dá uma súmula, o que é o mal. O mal, a maldade, tudo que é de ruim. A ausência de Deus. Você vem para Deus, você se aproxima de Deus, todas as boas dádivas, tudo que há de bom, começa a descer. A ausência de Deus, todo o contrário. Deu para definir? Ficou claro? Eu tenho deixado a desejar, Você não pode, isso tem muita vergonha para responder isso. Você tem orado? Realmente tenho deixado a desejar. A oração tinha que vir antes da gasolina que você põe no carro, antes do café da manhã que você toma antes para trabalhar, antes de atender o chefe, aquele que se atende de coração, etc. Tinha que vir a oração. Porque tudo que há de bom só pode vir dele, e sem ele, em vão trabalham os que edificam. Então, sem essa oração, você está exposta. E a vida de muitos filhos de Deus na terra. Ele diz, eles não me procuram. Mas Deus, eles não xingam, não fumam, não roubam, não bebem. É igual o poodle que tem lá em casa, que ela tem, aqueles dois. Um deles faz xixi, nem vou falar aonde, porque eu já estou com raiva. Deixa eu te falar algo. Deus diz, eu esperava mais do que isso. Mas eles dizimam, ofertam. Glória a Deus, olha a obediência. O maior demônio da face da terra, o Senhor colocou ele como oponente particular. Ele falou, serve a Mamon, o Deus do dinheiro, ou a mim? Você venceu ele, dizimando, ofertando. Mas Deus diz, faltava eu transformar você. Não queria te dar na conta-gotas. Eu queria jorrar para você. E isso, essa transformação, é quando você procurar. Dá para dar glória a Deus? Da onde vem essa aversão a orar? Vamos ler em Gênesis 3, 8 a 10, preciso ler isso. Gênesis 3, 8 a 10. Vou te falar onde começou. Há uma aversão no coração do ser humano. Há um bloqueio, sim. Só falar em orar, já uma coisa vem. Mas já agora. E a gente não sabe de onde isso vem. Em Gênesis 3, 8 a 10. Adão e Eva tinham comido lá. Alguns perguntam em redes sociais. Onde estava Adão quando Eva comeu? A Bíblia diz, ela deu aquele bonachão, aquele besta quadrada que estava com ela. Ela deu para ele. A Bíblia não chama de besta quadrada, chama de, sei lá, outro nome, cabeça de bagre, que estava com ela. Então ele estava do lado, assistindo tudo, louco para dizer, não fui eu. Conversa fiada. Vamos lá. Aí eles comeram, aquele episódio, Deus chega. Gênesis 3, 8 a 10, quando ouviam a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, que diz na tua Bíblia? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, o que fala aqui? Tive medo. E que mais? O homem, ele tinha Deus que ia lá conversar com ele. Tanto é que quando ouviu sua voz, ele sabia quem é. Então já é padrão e praxe. E não tinha problema nenhum. Quando o pecado entrou, diga comigo, entrou o silêncio. Quando a Bíblia fala, a boca dos mudos vai destravar. Está falando, o Espírito Santo vem sobre mim, eu começo a orar. Porque aqui entrou o silêncio. Houve um bloqueio herdado por Adão. Está no nosso DNA. Um bloqueio para orar. Fugir da presença do Senhor. Se esconder e ter medo de Deus. Esses sintomas, você sabendo ou não, você herdou de Adão. Não é nem de Eva. Porque Deus falou com Adão sobre aquela árvore, não foi com Eva. Então, o silêncio entrou.
Porém, esse silêncio da ausência de Deus é esmagador para o ser humano. No versículo 9, o Senhor Jesus foi lá e quebrou ele. Cadê você? Quem aplaude o Senhor Jesus aqui? Cadê você? Porque o Senhor sabe o que significa o ser humano não se relacionando com Ele. Ele sabe o que vai acontecer. Então o Senhor quebrou esse silêncio. E até hoje o amado Espírito Santo implanta em você a necessidade de orar. Ele quer quebrar o silêncio. Deus está ali, mas você está se arrumando para trabalhar. O Espírito Santo está aqui, mas você está indo para o banho. O Espírito Santo está aqui, você está indo pior quando está indo assistir 8 capítulos da novela no mesmo dia. E Ele está aqui. Mas Ele está aqui, você está batendo no teu filho. Está aqui, você fugindo da tua mãe. Está aqui, está aqui. O Espírito Santo está aqui. Isso começou no Jardim do Éden, não foi aqui. Então toda vez que você sentir uma aversão à oração, está chegando a hora da oração, sente uma coisa ruim, uma coisa de ai que chato, já manda os demônios para os quintos dos infernos e diz: eu arranco para fora de mim toda a síndrome de Adão, sou livre desta praga. Desliga isso, diga comigo: eu arranco para fora de mim toda a praga de Adão, todo espírito de separação, da mudez, da algema na boca e do silêncio. Aplaude o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Então, qual é a resposta de Deus? Acabamos de ler lá em Isaías. Isaías, Deus se aproximou dele e falou: eu sou pecador, minha boca, o problema está aqui. O anjo foi lá, que já lemos, 6, 5 em diante, tocou e falou: se esse é o problema, eu estou destravando os teus lábios. Ele falou: estou aqui. Começou a falar com Deus. Antes ele não estava falando. A mesma acontece com você. É diário. Tem gente que não tem mais medo de orar. Passou até a gostar. Porque continuamente você vai orar e o amado anjo te toca na boca. E você está se acostumando, já criou um hábito. Não importa como você está bem, está ruim, está feliz, está triste, está com dinheiro, está sem, está debaixo de ameaças, está ameaçando outros. Você vai orar, você se desliga, você entra aqui, agora é outra pessoa que está aqui orando. Quem está aqui orando é diferente ali. Ali eu já falei: Deus, olha os problemas, agora aqui, está aqui o filho, a filha de Deus. Senhor, completa a obra. Dá para dar glória a Deus? Aí Deus diz para nós: me procura. Ele fala: não me evite. Deus está te dizendo: não me evite. Por causa do pecado de Adão. Em Isaías 43, 25, 26, vamos ler isso? Ele fala: não me evite. Isaías 43, 25, eu, Deus, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro, mesma coisa dita a Isaías. Desperta-me a memória, vamos entrar em concordância juntos, inclusive apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Deus está te dizendo hoje: não me evite. Não, eu fiz aquele erro no ano 2008. Eu acho que já era hora de você orar, apesar desse erro, não é? Deus diz: não me evite. Eu prefiro perdoar teus pecados e ter você aqui, do que te manter enlameado longe de mim. Quem dá glória a Deus? Deus quer que você ore a Ele, para que Ele mude coisas que até Ele falou, sabia? Deus falou: Nínive, você vai rodar? Estou falando, você vai. O profeta, quando Deus chamou ele, Jonas, está claro na Bíblia, ele falou: avisa que vai rodar. Ele não falou talvez. Deus não deu uma hipótese. Ele falou: vocês já rodaram. É só o prazo, aqueles dias. Diz a minha Bíblia que eles, nem sabendo direito quem é Deus, oraram, jejuaram. Deus falou: Jonas, mudei a sentença que eu mesmo disse. Em Êxodo 32, Deus chega para Moisés e diz: vou apagar esse povo aí. Moisés diz: nada disso. Deus diz: então me arrependi e não vou mais fazer. Deus dá muitas sentenças na Bíblia, muitas,
Ele vai lá e muda, porque você orou. Deus falou: Jó, eu vi como teus amigos quase te fizeram desviar de mim, quase causaram tua morte eterna com o que eles falaram. Eles foram cruéis. Eu vou acabar com eles. Mas quando Jó orou, Deus mudou. Nada disso. Quando você ora, Deus está disposto a andar até esta milha com você, mudar coisas que Ele mesmo tinha falado. Alguém fala assim: olha, eu sou uma profetisa, para não dizer de Araque, Deus me deu uma palavra que você vai para o inferno mesmo, em 8 dias o pneu vai furar, daqui a 15 o carro vai... eu estou com medo. Mas por que você não foi orar? Nem que Deus tenha dito. Só porque você está na presença dEle, sabe aquilo? Mudei, tá bom? Quem vai aplaudir a Deus aqui? Deus fala assim: vou acabar com aquele marido lá sem vergonha. Você orou, Deus diz: mais uma chance para ele. Deus acordou o faraó, falou: cara, até o sol se pôr à tarde, aqui no Egito, esse Egito vai estar em bloco inteiro no inferno. Mas como Abraão orou, Deus mudou. Então, não vou mais. Quantos dão glória a Deus aqui? Olha o potencial que você tem em Deus. Se Deus está para chegar, para mudar o que Ele disse, voltar atrás, porque eu orei, o que eu estou fazendo ainda jogando videogame? Eu estou te perguntando. Assistindo novela. Não estou te entendendo. Pode fazer muita coisa que se chame teu descanso, teu hobby, mas não esqueça Deus. Quem dá glória a Deus bem forte. O problema de Deus não é o jogo de futebol. O problema dele é que você nunca fala com ele. Vai para o futebol, você chega meia hora antes para garantir a partida. Como é que você acha que ele vai se sentir? Em Isaías 52, 1-3. Olha o que diz aqui. Ele nos chama para orar, para mudar o destino da gente. Nem cheguei ainda no que eu quero chegar, no batismo. Mas eu estou te preparando passo a passo. Isaías 52, 1-3, ele diz assim: desperta, todo mundo diga desperta. Ele diz: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó igreja. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó igreja, Jerusalém. Porque não mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento de autoridade. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, igreja que está cativa. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, sem dinheiro seres resgatados. Que conversa é essa? Ele está dizendo: levanta e ora. Desperta. Não é desperta, está dormindo, acorda ele aí. Não é isso. Vai orar. Viva outra vez. E ao orar, você vai enxotar todos os demônios que se apegaram a você por o tempo que ficou sem orar. Muitos demônios invadem nosso contexto porque nós não estamos orando. Os demônios não têm medo de quem conhece a Bíblia de memória. Eles, por mais imbecis que são, tranqueira, eles conhecem alguns versículos até de memória. Eles têm medo de quem se aproxima de Deus aqui. Eles não têm medo de quem se aproxima de Deus na entrada ali, porque do jeito que Deus dá, eles vão lá e roubam. Eles têm medo de quem vem aqui, porque aqui é a transformação que Deus faz, ninguém chega. Todos os maléficos do mundo, todos os malignos, todos os filhos de Satanás que te odeiam, todos os demônios, Satanás próprio, todos estes, existe um lugar que não podem entrar. É aqui. Esconderijo, cobertura do Altíssimo, aqui. Deus fala: desperta, por nada fostes vendidos, pecado, nada. O que é o pecado? Fez, 2 dias depois, não lembro. Por nada, pecado. Uma coisa que fede, que ninguém sabe para quê. Fostes vendidos, mas sem dinheiro, pela oração sereis resgatados.
Aplaude o teu Deus, aplaude. Sereis resgatados. Então, quando Deus fala lá em Salmo 91, Ele está falando de um lugar que o inferno inteiro não invade. Ah, não, mas tem um principado na porta da minha casa, ele é turbo, tem 8 chifres, eu já vi. Quero ver ele entrar no lugar que está falando com Deus no particular. Entrar, chegar perto, quero ver. Ou você acha que é à toa que Deus espiritualmente falou? Aonde a minha nuvem está, vou ter um particular com Moisés, nem toque no monte que você morre, até o cachorro que não tinha nada a ver, tocou, morre. O que Deus quis dizer com isso? Aí está biblicamente explicado o esconderijo do Altíssimo, onde ninguém te acha, ninguém te toca, ninguém consegue fazer Deus tirar a mão que Ele começou a acionar em teu favor. Em Tiago 4,8, Deus fala que se aproxima de você, não. Você que tem que se aproximar dele primeiro. Chegai-vos, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus. E o que diz na tua Bíblia como consequência? Consequentemente Ele chegará a vós. Jeremias 29, 13 e 14, ele diz... Jeremias 29, 13 e 14, buscar-me-eis e me achareis. É achar Deus. Não é Ele que vai achar você. Você vai buscar e Ele vai dizer, apareci. O Senhor estava aqui o tempo todo, toda essa visitação, todo esse clima, e eu não sabia. Não sabia porque você não me procurou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O que é batismo no Espírito Santo? Queridos, o que é batismo no Espírito Santo? Vamos voltar na história. Aqui eu preciso ler. 1 João 5,8, põe para a gente. 1 João 5,8 fala de 3 elementos que vão girar em torno da tua vida na terra. Nenhum desses 3 pode faltar. 1 João 5,8. E 3 são os que testificam na terra, que anunciam o Deus para você. O Espírito é maiúsculo, Espírito Santo, a água e o sangue. Esses 3 estão num só propósito, não pode faltar nenhum. Como é que foi que Deus te resgatou mesmo? Quando Deus ia tirar o povo do Egito, o que Ele falou para colocar lá no umbral? O sangue do Cordeiro. Como é que você foi resgatado, resgatada do mundo? O sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus, desceu, tocou você, você está aqui. Depois disso, água. Depois disso, batismo. Quem dá glória a Deus? Porque o batismo da água é o que faz divisão de passado e futuro. Deixa Faraó todo jogado lá, não é? Deixa eu lá. E agora rumo a coisas novas. Sangue e água. Na minha Bíblia, abre tua Bíblia comigo. Vamos ver o segundo ponto. Êxodo capítulo 13, versículos 21, 22. Agora que você foi resgatado, resgatada pelo sangue de Jesus. Quem se converteu ao Senhor Jesus aqui? Levante a mão. O sangue te lavou, Satanás foi quebrado. Aí você foi para a água do batismo. E agora, qual é o segundo passo? Tem uma sequência. Êxodo 13, 21, 22. O Senhor ia adiante do povo dele lá. O povo que já passou pela água, não antes. Não antes. Primeiro foram resgatados pelo sangue, passaram pelo batismo pela água. E agora que passaram pelo batismo, veio esse passo aqui, que é o terceiro passo. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Todo mundo diga, para os guiar. Pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para alumiar. 2. Não se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante... Então, todos os dias está lá. 1 Coríntios 10, 1 e 2 fala sobre esse episódio. Conta a mesma coisa.
Só que agora nós vamos aprender o que é o batismo no Espírito Santo de verdade. E é o que muita gente não entende. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, aqueles que saíram do Egito, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Sim ou não? Sim. E tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Então, esse batismo não é só da água. O que é nuvem? O que ela representa na Bíblia? Espírito. Está aí, você não pode pôr no bolso. Quando o Pai em Mateus 17 veio se apresentar, veio numa nuvem luminosa, porque ele é luz, não há nele treva nenhuma. Então é uma nuvem. Nuvem representa Espírito. Quando a nuvem repousava, era Deus dizendo: meu Espírito repousou. Então Deus diz: pelo sangue eu te resgatei, pela água eu te libertei, mas para te guiar até a terra prometida todos os dias da tua vida, você precisa estar debaixo da nuvem, guiado pela nuvem, guiada pela nuvem, guiado pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Porém tem um detalhe: uma coisa é nascer, outra é existir. Nascer é um gesto, um ato, tirar a gente da barriga da mãe, está aí. Existir é sobreviver a este mundo, é crescer, é amadurecer, é se fortalecer, existir. O batismo com o Espírito Santo segue a mesma regra. Primeira coisa é você ser batizado no Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando foi na água, foi batizado na água e no Espírito, lembram? Ele foi batizado na água, saindo da água, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Mas lá na frente ele dizia: o Espírito Santo está sobre mim. Batismo no Espírito Santo, uma coisa é o impacto inicial. Eu estive no lugar, fui visitada, falei em idiomas ou não, como Shabalakant, enfim, isso é uma coisa. Isso é o inicial. Agora, batismo no Espírito Santo, como Deus fala que a nuvem nunca faltou, e é o mesmo Espírito Santo de noite, está como fogo, porque ele é fogo consumidor, assim na tua vida. O que é batismo? Imersão. Batismo é pegar a pessoa e jogá-la dentro. Imersão. Quando o povo foi passar pelo Mar Vermelho, diz que as águas levantaram paredes. Que significa? O povo, quem olhava de fora, o povo estava totalmente dentro da água. Não na água, passou a seco, mas coberto. Deus fez uma imersão. Ele fala que aquilo foi um batismo no mar. A mesma coisa quando é batismo no Espírito Santo. É imersão dentro da nuvem. Aqui, na terceira dimensão. Tem gente que tem tanta fome de Deus que é batizada 2, 3 vezes por dia. Até está no trabalho, está chorando, sentindo a presença de Deus. Faz de conta que vai no banheiro e vai ali começar a chorar e chorar. E o Espírito Santo desce ali e vai à nuvem e batiza outra vez e batiza outra vez. É um batismo contínuo, está dentro da nuvem. O Senhor falava: o Espírito está sobre mim. Deus falou: João Batista, quando você ver meu filho, você vai ver que o Espírito não só batizou ele naquele dia na água, ele está sobre ele ainda. Tem gente que acha que batismo é só aquele dia lá que eu falei em línguas, que isso, aquilo é o início, aquilo é o impacto inicial, tem que existir mesmo. Batismo no Espírito Santo é diário. Eu já recebi cada visitação. Imersão na nuvem, imersão no Espírito Santo. E Ele te visita e tudo muda. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? Quem acha que vai orar um pouco mais? Então em Romanos 8,14 diz, nós estamos falando que a nuvem que guiava o povo é o Espírito Santo. Figura, está aqui, Romanos 8,14. Que sem ela ninguém chega à terra prometida nenhuma. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sem o Espírito Santo guiando você, você vai chegar a lugar nenhum. Mesmo que tenha passado pela água e pelo sangue. Tem a parte do Espírito em maiúsculo. Eles juntos se complementam.
Eu sou uma pessoa que saí pelo sangue, saí lá do mundo árabe, lá das religiões de não sei o que lá. Passei pela água do batismo, mas eu precisava desse terceiro aqui, elemento. E eu sou batizado nele todos os dias que eu vou orar. Ele fala coisas comigo, ele me ministra, ele me liberta, ele me transforma. Essa cabeça só funciona se eu procurar ele. Eu me conheço, sou intenso. Sem ele eu fico louco. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? Agora, para terminar, queridos, existe um choro que é natural, necessário. Às vezes vamos orar e choramos porque estamos tristes, levamos golpes, estamos confusos, estamos assustados, estamos sem identidade. É um choro natural, ou de alegria. Nós choramos de alegria, o ser humano chora de alegria, está tão feliz. Diz que quando Deus restaurou a sorte, eles choravam, não sabia o povo se era de alegria, se era de... Isso é um. Existe um outro choro, que é quebrantamento profundo, que acontece aqui. Quando você procura a Deus e diz, eu quero que Deus me mude, eu quero que Deus me liberte, eu quero que Deus me transforme. Eu tenho medo, eu não quero mais ter medo, eu tenho acanhada, eu não quero mais ser acanhada. Aqui tem um momento que ele te traz um quebrantamento profundo. E aí você chora. E é incontrolável, porque esse choro é sobrenatural. Eu vim de uma cultura, sempre digo isso no púlpito, não vai mudar, é verdade, que me dizia que o homem não chora. Chora porque, enfim, vai procurar uma sandália aí qualquer. Então, meu pai morto no caixão, eu não chorei, com 17 anos de idade. Me arrebentou, me explodiu a cena. Não chorei, porque o homem não chora. Aí eu estou lá buscando a Deus, buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo. E me veio um choro que pulava de dentro. Eu queria parar aquilo, porque o homem não chora. Mas aquilo era incontrolável. E chorei. Parecia que você tirou uma tonelada de cima de mim. Chorei. E de repente comecei a gostar. Fui chorando, orando. Demorou. Não foi coisa de 10 segundos, não. E aí, descendo do monte, eu perguntei ao Espírito Santo o que tinha acontecido comigo. Eu falei para ele que eu me desconheço, estou ficando muito fraco. Ele me falou, você experimentou imersão em choro. Batismo em choro. E ele me contou algo que eu achei lindo. Ele falou isso para mim. Este choro é sobrenatural, é provocado pela minha presença profunda, pessoalmente. Este choro é profundo, ele é curador, ele é quebrantador. Ele forja completamente o interior dos meus filhos que o experimentam. Quem vai dar uma glória a Deus decente aqui? De repente, eu não entendi muito, eu achei lindo ele me falar isso, porque eu já sabia ouvir a voz dele. Achei lindo, mas assim eu não entendi muito na prática. Aí no dia seguinte, estava todo quebrado, falido, não tem onde cair vivo, recém-casado. E aí eu perguntei para ele se eu podia comprar o som que tinham acabado de lançar lá com o negócio de CD laser e tal, para ouvir louvor, para orar mais refinado, mais requintado e tal. Mas era caro, porque eu já logo escolhi, e eu quebrado, falido, ele falou que podia. Fui lá, busquei. Coloquei em casa, já tinha tido o CD, porque eu estava, enfim, no lugar, peguei o CD do Phil Driscoll, lindo. Aí ele fala, Holy is the Lord. Aí eu coloquei lá, veio a mesma coisa, aquele choro, aquele quebrantamento, foi muito forte, e eu percebi que eu já estava gostando, aquilo ficou em mim como um alarme, volta para lá, eu estava gostando, e não é porque o som era mais requintado agora, era essa visitação. E aí eu tinha do meu lado, você entrava na sala aqui, então do lado direito, ficava do lado esquerdo, eu ajoelhava aqui, tinha o quadro, é um quadro conhecido que mostra uma nuvem sobre o tabernáculo, desenhado. A nuvem era avermelhada, aquele fogo em cima. Ele mudou para amarelo, na visitação eu olhei, mudou de cor, fogo, para um amarelo, aquele fogo mais
Isso aconteceu comigo. Isso não é o irmão abençoado que me contou. Estou falando do que eu vivi. Aí eu percebi que quando eu saía, não importa onde, eu não via a hora de chegar para pôr o louvor e começar todo o processo outra vez. Para chegar no quebrantamento. E eu percebi que com essas idas e vindas, fluxo contínuo, o quebrantamento começava a chegar muito mais rápido. Chegou uma hora eu percebi que bastava, eu estava numa loja e era crente, porque tinha o louvor que eu escuto. Eu já queria falei, Deus, aqui não, deixa eu chegar em casa. Então, esta imersão em choro é onde eu estou pedindo para o Espírito Santo te dar, mas Ele me disse para te dizer para procurá-lo. Porque eu já venho orando para vocês terem isso. Porque depois da imersão em choro, quem queria matar, você agora quer que reviva, mas quem queria reviver também. Você muda completamente. Não dou essa coisa aqui, eu não dou. Depois da imersão você dá mesa, dá. O que mais? Você quer? Pode levar, estou nem aí. Você depois dessa, você começa a entender o tamanho do Deus que você serve, no particular. Você não tem medo de mais ninguém, que fala de você, que ameaça, que não sei o quê. Mas idiotices no mundo aí, que deixa algumas pessoas tremendo. Não está nem aí. Sabem com que eu estou tratando, rapaz? Você sabe dos segredos que eu tenho dentro de mim. Depois desta imersão, você começa a ouvir a voz dele nítida. E aí você começa a entender quando o Senhor Jesus falava, Ele fala em mim, eu repito para vocês. Então, terminamos a pregação hoje nesta realidade. Batismo no Espírito Santo, pessoas batizadas no Espírito Santo, são pessoas continuamente mergulhando nele, na nuvem, e buscando esta imersão. Se abre para isso, Ele vai te dar isso. Esse é o chamariz, é um vagalume, é um despertador que Ele põe na gente, para a gente correr para Ele. Vou terminar com isso aqui. Eu fui uma vez no Rio de Janeiro, e nos levaram aí numa casa, enfim, uma mansão, para a gente ficar e tal. Eu falei, deixa eu descer um pouco, estava com o meu tocar CD assim, de pilha, lembram deles assim? E aí eu fui na praça, porque eu vi que tinha praça, eu fui lá. E eu sentei, e a visitação veio, na praça. Só que aquela viagem não era planejada, era só visitar uma pessoa. E aquilo me tomou ali, aquilo me pegou mesmo. Aí à noite, tinha um grupo de pessoas, uns 40, 50. Eu olhava para eles, eu via a vida de cada um no plural. Não é que chega na minha frente para eu ver. Olhava, eu já via a vida dele, dela, tá tudo. Eu só vi aqui, orei, um por um, venho aqui, que eu vou profetizar um por um. Pá. Até hoje tem um deles que testemunha por aí. Até hoje, me mandam nele testemunhando. Olha, veio o pastor Wissam lá, falou que nós vamos ter filha e tal. Tudo se cumpriu, hoje eu sou pastor e tal. Foi aquele dia. Outra vez aconteceu comigo, foi esqueci o nome, Itanhaém, eu acho que é isso. Fomos lá, íamos nos encontrar com outro homem de Deus de calibre espiritual e outro que vinha da Espanha. Me dão licença, eu fui na praia e eu coloquei aqueles louvores. A imersão veio ali. Chorei. Até hoje eu lembro minuto por minuto o que Deus fez em Itanhaém na minha vida ali. Vocês não têm noção o que estão perdendo quando trocam isso por la novela. Satanás vai te provar que a novela é imperdível. É porque ele não quer que você descubra. Vou repetir, ele não tem medo de quem vem ali fazer sacrifício para receber algo. Ele está com medo disto, porque quando você atinge isso, ninguém mais te derruba. O diagnóstico de Deus sobre você, eu amo ela, eu amo ele. Aí ninguém entende. Ele é cheio de defeito, ela. Eu amo, porque eles não sabem o que acontece aqui na terceira dimensão aqui. Eles não sabem. Não, mas ele errou, ela errou. Mas se você está na mão dele, ele sabe o que ele vai transformar você e o que você vai fazer ainda para ele. Quem aplaude a Deus aqui? Quem dá glória a Deus bem forte? Quem diz, amado Espírito Santo, eu te amo?
eu deposito toda a minha vida. Diga para Ele: toda a minha vontade, toda a minha disposição, todos os meus desejos, eu converjo isto ao Senhor. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão por todas as vezes que soltei a tua mão por coisas tão pequenas deste mundo. Mas eu estou de volta, a minha atenção está de volta ao Senhor, como o primeiro e o último na minha vida. Diga para Ele: faço aliança com o Senhor, de procurar o Senhor todos os dias da minha vida. Amado Espírito Santo, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que desperdicei tamanho privilégio por coisas sem nenhum valor deste mundo. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que o Senhor me esperou e eu escolhi outras coisas. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Olha que eu acabei de fazer um pacto com meu Senhor Jesus, de procurá-lo todos os dias. Por favor, me ajude a cumprir isso. Pai Celestial, Paizinho querido, eu deposito a minha vida inteira nas tuas mãos. Eu não sabia que os nossos encontros carregavam tanto valor. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu corro para ti. Me dá colo. Eu quero esta imersão em choro. Eu quero sentir o Senhor profundamente. Eu quero atingir essa comunhão, esta intimidade que a tua palavra me ensina. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco de uma vez por todas, eu expulso, eu repudio todo o espírito do silêncio, do pecado de Adão. Põe a mão no teu coração, diga: deposito no meu coração esta nova pérola, minha comunhão com Deus. Eu abro o meu coração, dou toda a legalidade para o amado Espírito Santo depositar no meu coração este despertador da nossa comunhão profunda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você orar. Fale com teu Senhor agora. Aplique a pregação que acabou de ouvir em oração. Eu vou parar agora de falar. Vou te dar esse tempo só entre você e Ele.
Sim, Espírito querido, sim. É isso que nós somos. Teus adeptos, teus filhos. O Senhor é a nossa escolha. O Senhor nos atrai. O nome Espírito Santo que o Senhor carrega mexe com as nossas cabeças, com nossos corações, com nossos sentimentos, faz a gente vibrar. Nós te amamos, Espírito querido. Nós te amamos, nosso melhor amigo. Que bom ter essa nuvem, esse tua presença, esse que é o Senhor, nos guiando aqui embaixo. Nós já ganhamos tudo, nós já temos tudo, tendo o Senhor. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória tudo que eu mais quero é viver, viva com tua glória, poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é viver, viva tua glória, poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu vou profetizar a maior profecia da tua vida, a maior de todas. Essa está em Marcos 1:10. Logo o Senhor Jesus, ao sair da água, ele estava imersão total. Ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo sobre ele. Eu estou te dando a maior profecia da tua vida, que quando você for orar, você vai experimentar isso, e você vai entrar neste batismo, e o Espírito Santo, você vai ver o que Ele vai fazer com você no próximo
encontro de vocês. Vamos aplaudir a Deus, acender as luzes. Temos crianças, podemos sentar, queridos, mais 2 minutinhos. Nós agora vamos apresentar crianças ao Senhor Jesus. Um gesto que já fazemos em 2 minutos, falta pouco, mas 2 minutos que mudam inteiramente a vida da criança. Por que nós apresentamos? Ou eu faço no púlpito, ou eu faço no escritório. Porque a criança precisa ser oficialmente desligada do poder de Satanás. Isso é verdade. A criança, ela é filho meu, filho teu. O que acontece? Eles já nascem para ir para o céu. Os filhos de Noé foram com ele na arca. Porém, ela tem uma coisa chamada corpo humano herdado de Adão, fruto do contato de Adão com Eva. Esse corpo humano, nós queremos cancelar o poder de Satanás sobre ele. É por isso que nós apresentamos as crianças ao Senhor Jesus. Alguém vai buscar? Tem criança? Então, já pode trazer já. Enquanto isso eu vou explicando. Já pode trazer teus filhos. Então, nós também não batizamos criança recém-nascida. Não criticamos quem faz, mas biblicamente não serve. O Senhor Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Como é que eu vou batizar uma criança que nem deu tempo de crer? Ela nem sabe quem é o Senhor Jesus. De que adianta dar banho nela? Não tem serventia nenhuma. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar como foi feito com o Senhor Jesus quando nasceu. Ele não foi batizado quando nasceu. Ele foi levado no altar e foi apresentado a Deus. Nós vamos agora desligar desse bebê lindo, dessa bebê linda. Vamos desligar todo o poder de Satanás. Pastor, tenho filhos que ainda não estão na idade imatura, 2, 3, 4 anos. É para apresentar. Quando é que não apresentamos? Quando a criança já é uma criança que opina por si própria. Pai, eu quero ficar no culto, quero... Então, ela já sabe o que ela quer com Deus. Enquanto ela não tem esse raciocínio, depende dos pais nos entregá-la para a gente apresentar. Só tem ela hoje? Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar. Começando a ungir a vida dos pais, a tua palavra diz que são os mordomos, porque esta criança é tua. Pai Santo, Pai querido, nós ungimos os pais pedindo que o Senhor os revista de sabedoria em como conduzir esta bebê, como levá-la ao Senhor Jesus, trazer ela na igreja, nos cultos em primeiro lugar, ensinar ela que Deus vem em primeiro lugar. Dê a eles o melhor para que ofereçam o melhor para essa pequenina. E agora nós queremos apresentar a bebezinha, idade 3 meses, Cecília. Quero apresentar agora a Cecília, cancelando de sobre você todo o pecado de Adão, toda a força do inimigo é quebrada, nós desligamos você deste mundo, transportamos você para dentro do reino de Deus, através da tua igreja Casa Firme. Nem peste perniciosa toca em você, nem a pedofilia, jamais a prostituição infantil fará a tua cabeça, jamais desviará do evangelho de Cristo, e nunca será de calamidade para os teus pais, mas será profetisa do Deus Altíssimo na tua geração, todos os dias da tua vida, nos dando alegria, em nome de Jesus, amém. Isso aí, Cecília, eu também dormia assim quando não sabia que era quantos pontos na carteira mesmo, e conta de luz apresentada diante do Senhor Jesus, diante da igreja, diante dos santos anjos, sobre o altar de Deus, de hoje para sempre, amém. Parabéns, papais. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Semana que vem vamos aprender algo muito importante sobre a cruz. Terça e quinta, crescidos para o reino. Vai ser muito bom. A palavra está pronta. Aleluia, o louvor não vai parar. Ei, tu és Deus, poderoso Rei. Cantamos, exaltamos, não vamos parar de dar o melhor.
és digno de glória, Senhor, e não há outro. Tu és eterno, Senhor de tudo. Tu és um grande, maravilhoso